Olá, saudações, salute, shalom, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Sou Leonardo Magalhães, escritor, crítico literário, bacharel em letras, servidor público, e este canal fala sobre crítica literária, dicas de leitura sobre fé, religião, religiosidade, espiritualidade, sociologia das religiões, história das religiões. Então sejam todos bem-vindos, porque esse canal não visa pregar nenhuma religião, né? Então aqui não é um canal assim de uma religião falar mal de outra, né? Igual a gente vê infelizmente no YouTube, pessoas que criam um canal, em vez de falar da própria fé, fica falando da fé do outro, né? Criticando. Então aqui nós vamos falar de várias, né, obras, vários livros. O carro-chefe aqui é o livro da Karen Armstrong, que fala sobre monoteísmo, né? A história de Deus, que ela vai discutir a ideia de Deus, né? Ou seja, a formação da ideia de Deus no judaísmo, no islamismo, no cristianismo e no islamismo, né? Que são as três principais religiões monoteístas. Mas quem acompanha esse canal sabe que existem outras religiões monoteístas, né? Então já falei passando de algumas religiões que também tem essa ideia de Deus único, né? Então todo mundo tem a certeza de um Deus único. A discussão é: que Deus é esse, né? Então, e aí ela vai discutir aqui, por exemplo, Deus pela perspectiva judaica, pela perspectiva cristã e pela perspectiva islâmica, né? Esse livro aqui do Blaney vai falar mais uma história resumida do cristianismo. Então é a visão cristã, a questão do Deus 3 em 1, né? Que é a triunidade, né? Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, que é a diferença então do Deus judaico e islâmico, né? Então, porque o judeu e o islâmico creem em um Deus único, um Deus transcendente, um Deus que não entra na criação, enquanto que o Deus cristão é aquele Deus que entra na criação, né? O Deus entre nós, é Emmanuel, ou seja, o Deus encarnado entre nós, né? Então já tem a diferença aí, fora a ideia de Deus do psiquismo, a ideia de Deus para a fé Bahá'í, a ideia de Deus para a Shoshone, etc. São religiões que são também consideradas monoteístas, ou seja, não são politeístas, não são monolátricas, etc. Né? Muito bem, então nós discutimos aí, né, também usando outros livros base, né? Tem vários livros aqui que a gente vai usando, né? Ou seja, não é coisa da minha cabeça, né? Aqui é o livro das religiões, também vai falar essas questões do judaísmo, do islamismo, do cristianismo e tal. Aqui sobre excelente livro sobre o cânone bíblico, né, que a gente vai falar passando aqui também sobre o cânone bíblico. Continuando no vídeo em que eu comecei a falar assim, de muita coisa e não entrei nos detalhes. Então a gente falou, por exemplo, das cruzadas, né? Inclusive aqui fala muito das questões das cruzadas, a questão teológica. E interessante que as cruzadas, né, foi um momento em que já tinha assim, uma certa congregação entre judeus e islâmicos, principalmente regiões igual a Andaluzia, né? Que é a região da Espanha hoje, né, a Península Ibérica. Então já tinha essa questão ali no convívio, né, dos judeus e dos árabes, dos mouros, né? E vários filósofos, né, judeus que liam a obra árabe, etc. Né? O Maimônides, o Rambam, é um filósofo que conhecia o sufismo, conhecia a mística islâmica. Vários islâmicos conheciam a cultura judaica. Então você tinha um intercâmbio cultural muito, né? E é o seguinte, aí são monoteístas, não usam imagens, né? Se tanto os judeus quanto os islâmicos não usam imagem. E aí a questão é que os judeus sempre sofreram com o antissemitismo, né? Interessante, o antissemitismo lá na Europa, aquela questão, os judeus que condenaram Jesus, tal, né? E lembrando ali alguns trechos dos evangelhos, né? Então, querem saber mais sobre os evangelhos aqui, a Bíblia sem mitos. E aí vai falar, por exemplo, principalmente o livro de João, né? Evangelho de João, em que já tem aquela ideia de que parece que o Pilatos queria livrar Jesus, mas os judeus ficaram, né, crucifica, né? Então, lendo-se o Evangelho de João, tem isso, nem parece que é um judeu que está escrevendo, porque ele ataca tanto os judeus, né? Enquanto que os romanos, ele, né, dá uma aliviada nos romanos, nos gregos, porque naquele momento a igreja já tinha saído da Palestina, já tinha saído da Judéia, né? A igreja estava em Roma, na Anatólia, né, na Grécia, etc. Então sempre teve esse problema. Nas cruzadas, né, voltando às cruzadas, na época das cruzadas, os líderes cruzados saíam ali da Europa e eles chegavam até a Terra Santa, mas aí cruzavam várias regiões que tinham judeus, né? Então tinha um massacre também de comunidades judaicas, né? Então esses pogroms que eram comuns ali no leste europeu, né? Então, porque tinha essas duas comunidades judaicas, né? Comunidade ali Askenazim, que ficava ali no leste europeu, Rússia, etc. E a comunidade Sefardim, né? Sefardim, que fica ali. E depois na Espanha, né? Na época da Espanha, eles foram, né, com a reconquista pelos reis católicos,
eles foram expulsos ali, né? Eles foram expulsos daquela região. Os judeus então foram expulsos, né, ali da Península Ibérica, e muitos foram para o norte da África e foram para o Império Otomano. Né? O Império Otomano acolheu essas comunidades judaicas. Muito bem, e aí muitos judeus foram forçados a se converter ao cristianismo, ao catolicismo, né? E muitos levaram sabedoria judaica para os movimentos cristãos, né? Tanto que ali no século XV, XVI foram formando a Cabalá cristã. Né? Já tinha a Cabalá judaica, a gente já discutiu em outros vídeos aí, a Cabalá judaica é medieval, ela é da época de Cristo, ela é da época do rei Salomão, ela é da época de Moisés, ela é da época do José do Egito, ela é de Abraão. Né? Então tem essa discussão de onde vem a Cabalá, mas a Cabalá cristã ela é datada e ela é desse contato dos judeus com os cristãos. Né? Então aí já inseriu Jesus ali, né? Jesus Cristo está em Tiferet, né? Então já está ali na árvore da vida. E aí também depois formou também a Cabalá hermética. A Cabalá hermética começou a incluir então os ensinamentos ali do Egito, né? E também a cultura greco-romana, mitologia greco-romana, e também o uso de tarô. Né? Então você vê que tem cabalista que usa, além do horóscopo, usa a astrologia, usa também o tarô. Né? Então as cartas do tarô ali nos caminhos da árvore da vida, né? Da árvore sefirótica. Né? A árvore sefirótica são 10 sefirá. Muito bem. E aí, esses são, né, então, ou seja, existiu então, passou a existir uma Cabalá cristã, né, e hoje fala até Cabalá hermética, todas baseadas na Cabalá judaica, que possui esse conhecimento que foi para os cabalistas, né, via cabalista, muitos desses judeus que tiveram que converter forçadamente, né, para o cristianismo. Né, e muitos depois continuaram mantendo a fé judaica, só que fingindo que são cristãos, e aí a Inquisição foi em cima, como a gente vê lá na Inquisição espanhola, né. Muitas vezes era um judeu disfarçado de cristão, etc. Mas era, né, o judeu está mantendo a fé. Interessante mostrar isso aí, os vários rabinos, vários sábios judaicos, né, ao longo das gerações, e os vários messias que apareceram, né, os vários messias que apareceram aí ao longo das gerações. Muito bem, e outra coisa então, que esse livro ressalta, que é essa questão de ler o Antigo Testamento pela visão do Novo Testamento. Então, o Novo Testamento fala que Jesus é o Messias, né? Jesus Cristo é o Messias, e aí o pessoal começa a ler, os cristãos começam a ler o Antigo Testamento para confirmar o Novo Testamento. Né? Então, o objetivo de manter o livro hebraico, né? A Bíblia hebraica, é confirmar a Bíblia cristã. E aí começam a ler várias passagens, o anjo do Senhor, né? O arcanjo Miguel, etc., então com visões cristológicas, né? Cristofanias, né? Mais do que teofanias, Deus apareceu para Moisés. O anjo apareceu para Josué, né? Começa a se falar em cristofanias, aí começa a associar, por exemplo, o arcanjo Miguel com Jesus. Então tem várias leituras assim. Aquele anjo do Senhor que está aparecendo ali, que uns falam, isso é Miguel. Não, mas é Miguel e Jesus. Jesus é Miguel. Então tem essas leituras, você fica encontrando, né? Quem que desceu sobre a torre de Babel? Foi Jesus, não foi Deus. Né? Por quê? Porque para o pensamento cristão, Jesus é Deus, Deus é Jesus, etc. Né? Ou seja, então é totalmente diferente da leitura da Bíblia hebraica para um hebreu, para um judeu, porque eles não têm essa ideia de Deus entrando na criação. Geralmente, as manifestações de Deus são anjos do Senhor, são anjos enviados por Deus, né? E raramente Deus aparece. Então, Moisés viu Deus, Moisés viu o vulto de Deus, né? Então, porque a Bíblia mesmo fala que ninguém jamais viu a Deus, né? Então, ou seja, o ser humano não suportaria ver a Deus, né? Então essas manifestações de Deus, as Shekinah, né, são exceções à regra, ou seja, momentos em que há uma teofania. E aí, muitas dessas teofanias são transformadas em cristofanias. Ou seja, não, será que Deus não vem até aqui, então manda Jesus. Jesus antes de ser Jesus, né, porque aí a cristofania pressupõe a pré-existência. Para o trinitarista, beleza, porque, obviamente, né, se Cristo sempre existiu, então ele está no Antigo Testamento também. Né? Mas aí já é uma leitura, repetindo, é uma leitura do Antigo Testamento por uma ótica, por uma perspectiva cristã. Então você está lendo a literatura hebraica, toda a Bíblia foi escrita para prever o nascimento de Jesus. Né? Muito bem, mas a ideia de Jesus, como profeta, por exemplo, existia entre os ebionitas, a gente falou no outro vídeo, e também essa ideia dos nestorianos, etc., e foi para os islâmicos. Né? Então a concepção cristã de Jesus enquanto profeta, para os ebionitas, Jesus e Maria, né? Jesus e Maria são citados no Corão, mas ali é uma imagem não de Maria, mãe de Deus, mas Maria, mãe de Cristo.
Então já tem a influência nestoriana, que é uma discussão também que está aqui, né? Ou seja, essa ideia da Maria, que a Maria e Jesus existem no Corão, interessante, né? Mas não existe o judaísmo, né? Então aí eu falei a questão da posição do judaísmo messiânico ou nazareno, que é esse judaísmo que seria aí do século XIX para o século XX, que é essa questão de adaptar elementos do cristianismo e do judaísmo, mantendo as festas judaicas, mantendo a liturgia, podemos dizer assim, né, a cerimônia ao estilo judaico, tem a questão da Torá, a leitura da Torá, são sinagogas, mas muitas vezes, como essas pessoas, né, esses judeus, judeus nazarenos, né, ou judeus que professam o testemunho em Yeshua ben Yosef, Yeshua é o nome hebraico, né? Então eles têm que fazer uma adaptação, porque, por exemplo, a Páscoa vai ser a Páscoa judaica ou a Páscoa cristã? Lembrando que a Páscoa judaica fala sobre a libertação do povo do Egito e a Páscoa cristã é referente à ressurreição de Cristo, né? Então, essa questão aí, a própria figura de Cristo é diferente tanto né, na ideia cristã católica como na judaica messiânica, né? Porque na judaica messiânica Jesus é o Messias e o Messias não é divino, ou seja, não é Deus encarnado. Existem outras linhagens do judaísmo nazareno que vai reconhecer a divindade de Jesus, né? E aí muitas dessas pessoas vieram do pentecostalismo, vieram do cristianismo, vieram das adventistas do sétimo dia, vieram do testemunho de Jeová, e aí criaram uma certa adaptação da trindade. Só que não tem trindade, por quê? Porque o Espírito Santo, para o judaísmo, ele é uma força, ele é impessoal, né? Mas se você ler várias passagens do Novo Testamento, você vê que o Espírito Santo é pessoal, que o Espírito Santo é Deus agindo no mundo da imanência. Então toda vez que Deus vai agir entre nós e em nós, lembrai-vos que sois o templo do Espírito Santo, então ele é a força pessoal, porque ele é Deus, né? Deus agindo. Então, quando você faz a leitura do Antigo Testamento, não tem esse pensamento, o Espírito é como se fosse uma força emanada de Deus que vai agir no mundo, né? E aí há uma certa leitura da impessoalidade. Então fica a discussão, o Espírito Santo é pessoal ou impessoal? Bem, se você lê o Antigo Testamento, se você lê também o Corão, se você lê a filosofia islâmica, a ideia é de que Deus age no mundo por uma força, que seria o Espírito Santo, né? Várias leituras disso aí. Porque não há uma ideia de imanência, né? Como eu falei, na filosofia islâmica não tem essa ideia de Deus encarnado na criação, que ou seja, igual ao Deus judaico, né? Ou seja, não há, porque senão Deus mudaria. Deus não muda, né? Deus não muda. Deus tem atributos, né? Deus tem atributos que no judaísmo tem os 72 nomes de Deus, no islamismo tem os 99 nomes de Deus que são atributos de Deus, né? Então ele não muda, Deus é imutável. Então se ele encarnasse no meio da criação, teria um momento em que ele é transcendente, tem um momento em que ele é imanente e depois ele volta a ser transcendente. Então há uma mudança, né? E o Deus cristão aceita, muitos hoje em dia tem até a teologia progressista, né? Progressiva, né? Em progresso, né? Em que Deus está aprendendo com a criação. Então Deus está mudando, Deus está aprendendo, Deus está crescendo, evoluindo com a criação, né? Isso é até panteísmo, né? A gente vai até falar do Spinoza aqui, isso é até panteísmo, no sentido de que Deus é afetado pela criação. Ora, isso é totalmente diferente do Deus judaico e islâmico, né? Que é um Deus que ele não é afetado pela criação, ele está fora da criação, ele está vendo a criação à distância e ele age na criação pelo Espírito Santo, né? Que para o cristão é pessoal e por isso que está na Trindade, né? Então Deus ele age enquanto Pai, enquanto Filho, encarnando, e enquanto Espírito Santo nos santificando, né? Então essas diferenças bem mostradas aqui pela Karen Armstrong entre então fica complicado você falar uma civilização judaico-cristã. Então já é complicado isso aí, né? O Deus judaico-cristã. Não é complicado, né? Já vi vários católicos falando que é meio complicado esse Deus judaico-cristão, civilização judaico-cristã. Agora, no século XIX e XX, é que teve a aproximação dos judeus e dos cristãos por questões políticas, geopolíticas, questão da Palestina, questão dos árabes e tal, né? A questão do terrorismo árabe, fundamentalismo árabe, fundamentalismo cristão. Então, o Israel virou o relógio da cristandade agora, né? Então tem toda essa aliança aí dos judeus com os cristãos, mas se você acompanhar toda a Idade Média, Idade Moderna, havia uma perseguição dos cristãos contra os judeus e contra os islâmicos, né? E os judeus e os islâmicos estavam ali. Tanto é que você na Terra Santa, né, lá na Palestina, você não podia ir como cristão, você tinha que ir como judeu. Então tem um livro lá, o Físico, né, o Físico
do Noah Gordon, que o menino se disfarça, um menino cristão, né, um inglês, ele se disfarça de judeu para chegar ali na região da Terra Santa, onde é o Iraque, onde é o Irã, para conhecer o Avicena, a Ibicina. Né? É fantástico esse romance aí, está na minha lista de releitura. O físico ou médico, né? Que ele vai contar a história do médico medieval, vai contar como é que tinha hospitais, né? Hospitais lá na área islâmica, lá no mundo islâmico, enquanto a medicina era muito precária na Europa. Né? Então ele vai mostrar muito isso aí. Então é interessante, né, essas relações aí e eu falei passando de vários problemas, né, que tem aí, que a gente vai discutir também a Semana Santa, né, livro sobre Semana Santa. Jesus morreu na sexta-feira ou Jesus morreu na quarta-feira? Então, para o judaísmo messiânico, várias correntes do cristianismo, né, Jesus morreu na quarta e ressuscitou de sábado a domingo. E para a maioria dos cristãos e para os católicos, né, católicos e a maioria dos cristãos, Jesus morreu na sexta-feira e ressuscitou no amanhecer ali no domingo. Então as discussões, né? A data da Páscoa, 14 de Nissan, 15 de Nissan, a Páscoa ela é realizada, né, em datas específicas, tanto que eram datas ortodoxas e datas católicas. Depois fizeram concílios para unificar essas celebrações, né, para que os cristãos façam na mesma época. Né? Então é interessante analisar essas relações aí do judaísmo e cristianismo. Vou fazer outros vídeos, né, sempre lembrando a leitura, bastante leitura, né, sobre a formação desses cânones, né, inclusive que os judeus messiânicos leem o Novo Testamento. Então imagina aí que quebra-cabeça que é, ok? Então grato pela atenção e não deixem de compartilhar.